Olá, gente, boa tarde. Aulinha 2 de matemática, né? A gente vai iniciar agora um assunto chamado conjuntos, tá? Vamos lá? Aula tranquila, tá? Conjuntos, o que é conjunto, professor? Bom, vocês vão escrever, tá bom? Na teoria dos conjuntos, 3 noções são aceitas sem definição. Isto é, gente, faltou uma vírgula aqui, tá bom? Mas, enfim, são consideradas noções primitivas. São elas conjunto, elemento, pertinência entre elemento e conjunto. Como assim, professor? Não tem definição para conjunto, elemento e pertinência? Bom, olha só o exemplo. Galera, conjunto é aquilo que vocês já imaginam, né? Na cabecinha de vocês. Não tem diferença. É um agrupamento, né? De alguma coisa. Tá bom? De várias coisas, na verdade, né? Olha só, conjunto das vogais. O que seria o conjunto das vogais? É um agrupamento daquelas letrinhas famosas que a gente já conhece, né? Ó, todas as letras que consequentemente são vogais, ou seja, A, E, I, O e U, né? Isso, professor. Então, o conjunto é esse agrupamento aí, né? Entenderam? Tranquilo. Não tem segredo nisso aqui. Conjunto é um agrupamento, tá? Conjunto dos planetas do Sistema Solar. O que seria isso? O conjunto vai ser formado pelos planetas que pertencem ao Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, né, Marte, Saturno, enfim. Entenderam, né? Conjunto é um agrupamento. Não tem diferença da notação formal para matemática, tá ok? É um agrupamento de várias coisas, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi das vogais, aqui foi dos planetas, tá bom? Bom, o que é elemento? É chamado elemento todo membro ou objeto que entra na formação do conjunto. Como assim, professor? Olha o exemplo. Conjunto das vogais. Possui os elementos A, E, I, O e U. Então, o que está dentro do conjunto é chamado de elemento, tá bom? Ou seja, conjunto das vogais. Tem o A, o E, o I, o O e o U. Então, eles são elementos, ok? O elemento A, o elemento E, o elemento I, O e o elemento U. Entenderam, gente? Fica elemento tranquilo, né? Simples, não tem segredo algum. Mas isso aqui é muito importante para a gente iniciar a nossa aula. É nosso assunto de conjuntos, tá? Notação do conjunto e elemento. O conjunto em geral vai ser sempre citado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E o elemento sempre com a letra minúscula, ok? Como assim, professor? A gente vai chamar sempre conjunto de uma letra, né? Conjunto A, formado pelos carros de 2005 aqui da nossa região, ou seja, do ano 2005. Então, todos os carros do ano 2005 pertencem ao conjunto A. Percebe que eu dei o nome o nome a esse conjunto de uma letra maiúscula, né? Entenderam? Pode ser A, X, B, entendeu? Só que sempre maiúsculo, ok, gente? E o elemento sempre com letra minúscula, ok? Em geral, tá? Em geral. Exemplo, professor, mas o elemento pode ser qualquer coisa, né? Pode ser planeta, pode ser, entendeu? Vogais, como já foi dito, isso. Mas em geral, tá? Generalizando, quando for escrever exemplo em geral, vai ser sempre com letra minúscula, ok? Exemplo, eu acabei de citar um conjunto A formado pelos carros de 2005, né? Da nossa região. Então, percebe que vai vir vários elementos, né? Pode ser um Palio 2005, pode ser um Uno 2005, entendeu? Então, os elementos mudaram, mas em geral, eles vão ser sempre escritos em letra minúscula, tá? E o elemento sempre escrito em letra maiúscula. É tranquilo, gente. Não se preocupe em relação a isso, tá? Vamos lá? Pertinência. Lembra da pertinência, que eu falei lá no começo? 3 noções são aceitas sem definição, conjunto, elemento e pertinência entre elemento e conjunto. O que seria essa pertinência? Dado um conjunto A qualquer e um elemento Y qualquer, se Y pertence ao conjunto, isso é generalizado, tá? Se Y pertence ao conjunto, ou seja, se ele faz parte desse conjunto, dizemos que Y, pertence a A. É assim que a gente vai escrever. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá bom? Não se preocupe. Ou seja, isso é a maneira de escrever que Y pertence ao conjunto A. É só a maneira de escrever, não se preocupem, tá? Y pertence a A. Lembra? Ezinho significa pertence, tá? Y pertence a A, tá bom? E se Y não pertence a esse conjunto, dizemos que Y não pertence a A, não pertence, vai ter esse símbolo aqui, tá? Cortado, o Ezinho agora cortado. Y não pertence, Y pertence, entendeu?
É tranquilo, gente, só é notação, tá? Só são notações, ok? Olha o exemplo, ó. Ó, conjunto das vogais V. Eu coloquei o conjunto das vogais V representado pela letra maiúscula, entendeu? V. Então vamos lá? Ó, a letra I pertence ao conjunto das vogais? Letra I pertence, professor? Acho que pertence, né? Sim, gente. Então, I, a gente vai dizer como? I pertence a V, ou seja, a letra, o elemento I pertence ao conjunto V das vogais, entendeu? Que eu chamei cá em cima. Eu poderia chamar o conjunto V das vogais de I, X, professor? Pode. O nome é você que dá, tá? Eu chamei de V. V maiúsculo, né? Lembra, é maiúsculo? O elemento I pertence a V, ou seja, o elemento I pertence ao conjunto V. Ó, a letra B pertence ao conjunto das vogais? Galera, pertence? Não, né? Então, B não pertence a A. Ou seja, ó, a letra B não pertence a A. Por que não pertence, professor? Ó, o conjunto das vogais é A, E, I, O e U. B faz parte? Não, professor. Então, se não faz parte, como é que a gente escreve isso dessa maneira? O Ezinho cortado, entendeu, gente? É simples, só são notações, tá? Entenderam? Tranquilo, né? Descrição de um conjunto. Existem duas maneiras de descrever um conjunto, tá? São elas por diagrama e outra entre chaves. Eu vou explicar, tá bom? Ó, exemplo. Por diagrama, abaixo está a representação de um conjunto A formado por elementos A, B e C. Tá vendo aqui por diagrama? Ó, conjunto A formado por elementos A, B e C. Tá vendo com um pontinho aqui em cima? Simples. É só como a gente vai escrever. É uma representação, né? Uma descrição, tá bom? Então, assim que a gente vai fazer, ó. Simples, né? Conjunto A, aí tem um círculo. Ó, elementos que estão dentro pertencem a esse conjunto. Elementos que estão fora não pertencem. Tem algum elemento fora? Não. Então, se tivesse, exemplo, um elemento D aqui, significa que esse elemento D não pertence a A, porque ele está fora do círculo, entendeu, gente? É simples. Então, na hora que vocês veem isso aqui, não se assustem. Você já sabe, ó, conjunto A, pode ser conjunto B, C, D, enfim, conjunto A formado por elementos A, B e C. Tranquilo, né? Tranquilo, professor, simples, já entendi. E por chaves, você disse que tinha duas maneiras, né? Ó, aqui você disse que por diagrama, já vi por diagrama, e agora por chaves. Ó, por chaves, é isso aqui, ó. Exemplo, ó, conjunto entre chaves. Abaixo está a representação de um conjunto A formado por elementos A, B e C. Agora entre chaves. Pronto. Ó, conjunto A igual a, abre chaves, né? A, vírgula B, vírgula C, fecha chaves. Pronto. Representamos o conjunto A. Esse conjunto A é formado por elementos A, B e C. Tá vendo como a gente escreveu? A forma de escrever? Duas maneiras. Por diagrama, tem um círculo, né? E aqui por chaves, ok? Tranquilo, gente? Só um lembrete aqui, ó. Esse círculo, ele não pode se cruzar, ou seja, ele não pode fazer... Essa linha não pode passar entre a outra, tá bom? Sempre tem que ser um círculo na qual uma linha não passa em cima da outra, tá bom? Mas enfim, vocês já entenderam, né? Então é isso, gente. Tranquilo? Eu trouxe só anotações por enquanto, mas muito importantes, tá? Na próxima aula eu continuo, tá ok? Para não ficar sobrecarregado. Entenderam, gente? Conjunto é agrupamento de certas coisas, de várias coisas, na verdade, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Conjunto formado pelos alunos que têm 15 anos, né? Da nossa sala aqui. Ah, professor, então vão ser vários alunos, né? Ou 16 anos, entendeu? Vão ser vários alunos, né, professor? Isso. Talvez vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende, né? Então eu estipulei um conjunto formado por alunos que têm 15 ou 16 anos, tá bom? Conjunto formado por integrantes do nosso grupo que tem mais de 20 anos. Professor, eu acho que aí ficou difícil, porque parece que só vai entrar o senhor nesse conjunto, né? Talvez, né? Não sei se alguém tenha mais de 20 anos aí, entenderam, gente? Eu agora estipulei um conjunto na qual o elemento vai ser alguém que tenha mais de 20 anos, tá bom? Então essa é a definição de conjunto, é um agrupamento de várias coisas, tá? Não tem diferença da definição formal que vocês já conhecem aí fora, né? Não vai mudar muito. Então por isso que são aceitas sem definição,
Na teoria dos conjuntos, 3 noções são aceitas sem definição. Isto é, são consideradas noções primitivas, ou seja, você já vem com ela na cabeça, né? É igual a noção de ponto. O que é ponto? O que é uma reta? Na geometria plana, né? Ó, ponto e reta a gente já consegue imaginar, né, professor? São aceitas sem definição, entendeu? Ponto, poxa, já imagino, já vem na minha cabeça, ponto. Reta, a mesma coisa, né? Entenderam, gente? Então são noções aceitas sem definição. Mas tranquilo, né, gente? Vocês entenderam aqui, né? Nada de cálculo por enquanto, só noções iniciais, tá? Então é isso, vocês vão copiar tudinho aqui, tá bom? Do jeito que tá aí. Tá bom, galera? Então fica assim, tá? A gente tem 2 aulas hoje. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, tá ok? E na próxima aula eu trago a continuação desse assunto, tá bom? Não parou aqui, porque é muito grande as definições. Depois vai vir o quê? Descrição, se eu não me engano? Não, descrição a gente já fez. Depois vai vir a descrição de um conjunto por propriedade, tá? A gente vai descrever um conjunto por propriedade. Eu vou ensinar a vocês a descrever um conjunto por propriedade, tá ok? Mas fique tranquilo, tá? Vamos com calma. Então é isso, tá, gente? A aulinha de hoje é sobre conjuntos. Na próxima aula continua as noções básicas de conjunto, tá ok? No mais eu vou estar no WhatsApp, tá, gente? Então vamos lá?